Olá, discípulos do Senhor e Salvador Jesus Cristo, pessoas magníficas e incríveis. Bem-vindos e bem-vindas ao conteúdo da Santa Palavra de Deus, a Bíblia. Você sabe, eu vou compartilhar a Palavra de Deus com você. Está preparado? Ouça o que o Espírito diz à igreja. Segunda parte da mensagem à igreja em Tiatira. Uma igreja debaixo do olhar investigador do Filho de Deus, Cristo Jesus, o Messias. Ouça o que precisa ouvir. A Bíblia diz no livro de Apocalipse, capítulo 2, versículos 18 a 29. E ao anjo da igreja de Tiatira, escreve: Isso diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo, e os pés semelhantes ao latão reluzente. Eu conheço as tuas obras, e o teu amor, e o teu serviço, e a tua fé, e a tua paciência, e que as tuas últimas obras são mais do que as primeiras. Mas algumas poucas coisas tenho contra ti, que deixas Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensinar e enganar os meus servos, para que forniquem e comam dos sacrifícios da idolatria, e dê-lhe tempo para que se arrependesse da sua fornicação, e não se arrependeu. Eis que a porei numa cama, e sobre os que adulteram com ela virá grande tribulação, se não se arrependerem das suas obras. E ferirei de morte a seus filhos. E todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda os rins e o coração, e darei a cada um de vós segundo as vossas obras. Mas eu vos digo a vós e aos restantes que estão em Tiatira, a todos quantos não têm esta doutrina e não conheceram, como dizem, as profundezas de Satanás, que outra carga vos não porei. Mas o que tendes, retende-o, até que eu venha. E ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações, e com vara de ferro as regerá, e serão quebradas como vasos de olheiro, como também recebi de meu Pai, e dar-lhe-ei a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. A Bíblia diz, e eu acredito. Você está ouvindo uma igreja sob o olhar investigador de Cristo Jesus, o Filho de Deus.
Tiatira, uma igreja confrontada por Cristo Jesus, tendo a oportunidade de arrepender-se. A Bíblia diz em Apocalipse 2, 22: Eis que porém numa cama, e sobre os que adulteram com ela virá grande tribulação, se não se arrependerem das suas obras. A Bíblia diz, e eu acredito, antes de Cristo Jesus, o Filho de Deus, tratar a igreja em Tiatira com juízo, a confronta em misericórdia. Cristo Jesus, o Filho de Deus, é paciente. Cristo Jesus é longânimo. Cristo Jesus, não tem prazer na morte do ímpio. Cristo Jesus, não quer que nenhum se perca, mas que todos sejam salvos. Cristo Jesus, o Filho de Deus, chama ao arrependimento. Cristo Jesus, o Filho de Deus, dá tempo para que o pecador se arrependa. Cada dia é um tempo de graça, é uma oportunidade de voltar para Ele, Cristo Jesus. As portas da graça estão abertas. A porta estreita está aberta, mas um dia vai se fechar. Os braços do perdão de Cristo Jesus estão estendidos. Como Cristo Jesus, fez com Jerusalém. Cristo Jesus, faz com que os faltosos da igreja, Jerusalém, quantas vezes quis eu ajuntar os seus filhotes como a galinha, ajunta os seus filhotes e vós não o quisestes. Mateus 23, 37. A Bíblia diz, eu acredito. Cristo Jesus ainda disse, contudo, não quereis vir a mim para terdes vida. João 5,40. Se você está com Cristo Jesus, isso é muito bom. Antes de Cristo Jesus, o Filho de Deus, tratar a igreja, Ele trata cada um de nós pessoalmente. Eis que porém numa cama, e sobre os que adulteram com ela virá grande tribulação, se não se arrependerem das suas obras. A disciplina é um ato de amor. Cristo Jesus traz o sofrimento. Cristo Jesus, transformou o leito do adultério em leito do sofrimento. Cristo Jesus, transformou o prazer do pecado em chicote de disciplina. Cristo Jesus, está usando todos os recursos para levar o faltoso ao arrependimento. Como se sente agora?
a falta de arrependimento. Pense nisso. Implica necessariamente na aplicação inexorável do juízo de Deus. Apocalipse 2, 19, 22 e 23. Eu conheço as tuas obras, e o teu amor, e o teu serviço, e a tua fé, e a tua paciência, e que as últimas obras são mais do que as primeiras. Eis que a porei numa cama, e sobre os que adulteram com ela virá grande tribulação, se não se arrependerem das suas obras. E ferirei de morte a seus filhos, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda os rins dos corações, e darei a cada um de vós, segundo as vossas obras. A Santa Bíblia, a palavra de Deus diz. E eu acredito. A profetisa Jezabel não quis se arrepender. Ela, Jezabel, desprezou o tempo da sua oportunidade. Ela, Jezabel, fechou a porta da graça com as suas próprias mãos. Ela, Jezabel, calcou aos pés o sangue purificador do Cordeiro de Deus, Cristo Jesus. Ela, Jezabel, zombou da paciência do Cordeiro de Deus, Cristo Jesus. Eu fico pensando, agora, ela, Jezabel, e seus seguidores são castigados com a doença, com grande tribulação e com a morte. A Bíblia diz, o salário do pecado é a morte. O pecado é doce ao paladar, mas amargo no estômago. O pecado é uma fraude, oferece prazer e traz desgosto. Satanás é um estelionatário, promete vida e paga com a morte. O juízo contra o pecado será final e completo no dia do julgamento final. Você sabia? Você está ouvindo uma igreja sob o olhar investigador do Filho de Deus, Cristo Jesus. Igreja em Tiatira. Cristo Jesus não apenas tem olhos como chama de fogo. Ele, Cristo Jesus, não apenas sonda mente e corações, mas tem os pés semelhante ao bronze polido, prontos a esmagar os seus inimigos. Você sabia? No dia do juízo de Cristo Jesus, Ele colocará todos os seus inimigos debaixo dos seus pés. Naquele dia, o Cordeiro de Deus, Cristo Jesus, estará irado. A Bíblia diz em Apocalipse, capítulo 6, versículo 17. Porque é vindo o grande dia da sua ira, e quem poderá subsistir? A Santa Bíblia diz, e eu acredito. Agora, muitas coisas vão mudar. Você acredita em sua mudança? E que tal influenciar comportamentos rapidamente? Você tem interesse? Você gostaria de aprender mais da Santa Palavra de Deus, a Bíblia?
Isso seria incrível, não é mesmo? Nesse exato momento, você está tendo a oportunidade de mudar totalmente a sua vida. Cristo Jesus tem soluções para a sua vida. Você sabia? Tiatira, uma igreja encorajada a ser fiel até o fim, apesar da apostasia de outros. Você está ouvindo uma igreja sob o olhar investigador do Filho de Deus, Cristo Jesus. Apocalipse 2, 24 e 25. Mas eu vos digo a vós e aos restantes que estão em Tiatira, a todos quantos não têm esta doutrina e não conheceram, como dizem, as profundezas de Satanás, que outra carga vos não porei, mas o que tendes retende-o, até que eu venha. A Bíblia diz, e eu acredito. Eu fico imaginando, é possível manter-se firme na doutrina, mesmo quando outros se desviam? Pense mentalmente. Alguns membros da igreja em Tiatira apenas tinham tolerado o ensino e as práticas imorais de Jezabel, mas estavam seguindo seus ensinos para sua própria destruição. Porém, havia na igreja em Tiatira, na Ásia Menor, um remanescente fiel. Mas eu vos digo a vós e aos restantes que estão em Tiatira, a todos quantos não têm essa doutrina e não conheceram, como dizem, as profundezas de Satanás, que outra carga vos não darei. Apocalipse 2, 24. Eu fico imaginando, remanescente fiel são pessoas que permanecem firmes, mantendo a sã doutrina da palavra de Deus, a Bíblia, agarradas na verdade de Deus. Cristo Jesus diz que esse fato é maravilhoso. Cristo Jesus disse, e eu acredito, o jugo de Cristo Jesus é suave e leve. Os mandamentos de Cristo Jesus não são penosos, não são fardos. Ser cristão é ser verdadeiramente livre e justificado, e perdoado, e glorificado. É possível manter-se puro na conduta, mesmo quando outros se corrompem. Mas eu vos digo a vós e aos restantes que estão em Tiatira, a todos quantos não têm essa doutrina e não conheceram, como dizem, as profundezas de Satanás, que outra carga vos não porei. Alguns crentes da igreja em Tiatira, na Ásia Menor, tinham-se curvado aos ensinos pervertidos de Jezabel e iam aos templos pagãos para comer carnes sacrificadas aos ídolos. Alguns crentes da igreja em Tiatira também participavam das festas cheias de
licenciosidade. Eles buscavam conhecer as coisas profundas de Satanás. E assim se corromperam moralmente. Porém, havia nessa mesma igreja em Tiatira, na Ásia Menor, cristãos que buscavam a santificação. A santidade de vida e de caráter é a marca da igreja verdadeira. Cristo Jesus nos escolheu para sermos santos. Só os puros de coração verão a Deus. Sem santificação, ninguém verá o Senhor Jesus Cristo. Eles, os cristãos, que buscam a santificação, se apartam do mal e vivem novidade de vida em Cristo Jesus. Se o propósito de Deus é nossa santificação, o propósito de Satanás é frustrar tal propósito. Ele, Satanás, está sempre procurando induzir os cristãos a pecar. Você sabia? É preciso entender que já temos tudo em Cristo Jesus para uma vida plena. Apocalipse 2:25. Mas o que tendes, retende-o até que eu venha. A Bíblia diz, e eu acredito. Pense mentalmente. Um dos grandes enganos de Satanás é induzir os crentes a pensar que precisam buscar novidades para terem uma experiência mais profunda com Deus. A verdade de Deus é suficiente. A verdade de Deus é suficiente. Você não precisa de mais nada. Se você tem e está com Cristo, isso é muito bom. Tudo está feito. O banquete da salvação foi preparado. O que você precisa não é de novidades, de buscar fora das Escrituras coisas novas, mas o que você precisa aqui agora é tomar posse da vida eterna. Conhecer o que Deus já lhe deu e se apropriar aqui agora das insondáveis riquezas de Cristo Jesus, o Filho de Deus. Você consegue entender? A provisão do Filho de Deus, Cristo Jesus, para você é suficiente para uma vida plena até a volta de Cristo Jesus, e Ele virá em breve. Você precisa permanecer firme e fiel à palavra de Deus, a Cristo Jesus, conservando essa herança, essa riqueza até o fim. Você está ouvindo uma igreja sob o olhar investigador do Filho de Deus, Cristo Jesus, igreja em Tiatira. Você agora vai observar uma grande verdade. Quer saber? As novidades da carta à igreja enviada a Tiatira, na Ásia Menor. Tiatira, uma igreja recompensada pela sua vitória ao permanecer fiel ao seu Senhor Cristo Jesus até o fim. Apocalipse 2, 26 a 29. E ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações, e com vara de ferro
as regerá, e serão quebrados como vasos de oleiro, como também recebi de meu Pai. E dar-lhe-ei a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. A Bíblia diz, e eu acredito, o vencedor é o que guarda até o fim as obras de Cristo Jesus. Perseverança é a marca dos santos, da Igreja de Cristo Jesus. Aqueles que se desviam e perecem no pecado são como Judas Iscariotes, filhos da perdição, nunca nasceram de novo, e há alguns Judas nas igrejas hoje. Cristo Jesus tem soluções para a sua vida. Pense comigo. O vencedor vai julgar os ímpios e reinar com ele o Filho de Deus, Cristo Jesus, o noivo da igreja. Apocalipse 2, 26 e 27. E ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações, e com vara de ferro as regerá, e serão quebradas como vaso de oleiro, como também recebi de meu Pai. Viu só que notícia boa? A falsa profetisa Jezabel estava pregando que os crentes da igreja em Tiatira que não entrassem nos grêmios comerciais e não participassem das suas cerimônias pagãs, perdiam o prestígio e cometiam um suicídio econômico, estavam enfadados à falência. Mas Cristo Jesus, o Messias, ensina que não adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Aqueles cristãos que não vendem a sua consciência e não trocam Cristo Jesus pelo dinheiro, vão ser honrados, vão assentar no trono e vão julgar os ímpios. Os santos julgarão o mundo. Aqueles que têm dominado suas próprias paixões sobre a terra terão ascendência sobre outros no céu. No dia do juízo, os perversos serão quebrados como vaso de barro. Em vez de desprezo, os cristãos fiéis a Cristo Jesus, o Messias, terão a posição de honra. Você vai reinar com Cristo Jesus. Aqueles que perdem a vida por amor a Cristo Jesus encontram a verdadeira vida, mas aqueles que querem ganhar a vida perdem-na. Como se sente agora? O vencedor vai conhecer não as coisas profundas de Satanás, mas as coisas profundas do Filho de Deus, Cristo Jesus, o Messias. Apocalipse 2, 28.
e dar-lhe-ei a estrela da manhã. Os salvos receberão a estrela da manhã. Não apenas eles, os salvos, receberão corpos gloriosos que vão brilhar como as estrelas no firmamento, mas vão conhecer a Cristo Jesus, a estrela da manhã, na sua plenitude. Apocalipse 2,16. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas nas igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. Se você está com Cristo Jesus, o Filho de Deus, isso é muito bom. Os salvos terão parte não apenas na autoridade de Cristo Jesus de governar o mundo, mas na sua glória. Viu só que notícia boa? Quando alguns cristãos da igreja em Tiatira, recusando-se a penetrar nas profundezas de Satanás, eles sondarão as profundezas do Filho de Deus, Cristo Jesus, e conhecerá suas riquezas. Quando alguns cristãos da igreja em Tiatira voltar suas costas às trevas do pecado, eles verão a luz da glória de Deus na face de Cristo Jesus. Você acredita? Os que renunciaram o pecado e as vantagens do mundo viverão na glória com Cristo Jesus em completo e eterno entusiasmo. Viu só que notícia boa? Cristo Jesus é a sua herança, a sua riqueza, a sua recompensa. Vê-lo-emos face a face, servi-lo-emos eternamente. Ele, Cristo Jesus, será o seu prazer e deleite para sempre. Cristo Jesus é melhor que os banquetes do mundo. Só Ele, o Filho de Deus, a estrela da manhã, Cristo Jesus, satisfaz a sua alma. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Essa carta não foi enviada apenas para a igreja em Tiatira, é para a igreja hoje, é para você. Que Cristo Jesus lhe dê ouvidos para ouvir o que ele está falando. Se você tiver vontade, aqui agora, de entregar a sua alma para Cristo Jesus, o Filho de Deus. Esse é o momento. Quer fazer isso? No momento de decisão em Cristo Jesus. Seu destino é selado. Jesus Cristo é a única esperança. Só Jesus salva. Venha. Venha aqui agora para Cristo Jesus. Ele quer salvar a sua vida. Ele quer escrever o seu nome no livro da vida. Pense nisso. Mude o pensamento. Mude o comportamento.